amigos, queridos irmãos, amigas, irmãs, companheiros espíritas, que Jesus nos abençoe, nos envolva na sua paz e que a nossa fala, de alguma maneira, possa contribuir para a continuidade das reflexões que vêm sendo feitas em torno da obra O Céu e o Inferno, em torno da vida futura, em torno da nossa vida de relação. Freud, o pai da psicanálise, embora sendo um pensador materialista, ateísta, por entender que a ideia de Deus era uma projeção da ideia e do sentimento que trazemos internalizado da relação com o nosso próprio Pai, logrou escrever uma obra muito atual, a obra O Mal-Estar na Civilização, escrita nos anos 20 do século passado. E nessa obra, Freud vai dizer que o sofrimento nos chega de diferentes direções. O sofrimento nos chega através dos fenômenos da natureza, que nos acostumamos a estudar em O Livro dos Espíritos com o nome de flagelos destruidores. Que esses fenômenos, de alguma forma, testam a nossa resistência, testam a nossa saúde, a nossa sanidade, a nossa imunidade. Mas são fenômenos, todos eles passageiros, suportáveis, mas que de alguma forma nos aproximam, porque sob os escombros de um prédio, de uma edificação, aquele homem orgulhoso, preconceituoso, aceita a mão estendida de um que tenha uma condição social, financeira, que não tenha a sua mesma etnia, a sua mesma raça, aceita essa mão estendida em seu socorro, em seu benefício. Os flagelos destruidores concorrem para o nosso crescimento, para os resgates individuais, para os resgates coletivos também. E tem um propósito. Temos estudado isso em O Livro dos Espíritos. Mas para Freud, o sofrimento nos atinge de uma segunda origem ou de um segundo modo. O sofrimento vem do nosso próprio corpo, dada a sua fragilidade. Uma simples bactéria, um vírus, uma bala perdida, um corte que gere um sangramento sem a possibilidade de um estancamento, conspira contra a nossa existência e ceifa a nossa vida, por mais vigorosa que ela possa ser. Então, a fragilidade do nosso organismo nos predispõe ao adoecimento, porque saúde plena, integral e total, apenas Jesus Cristo a possuía. Todos nós estamos, como se diz na gíria, correndo atrás do prejuízo. E nenhum de nós tem uma saúde que permanece o tempo inteiro a mesma, mesmo porque a vida é marcada por uma constante impermanência. E todas as vezes que tentamos congelar, cristalizar, momentos que por si só são passageiros, são efêmeros, sofremos. Às vezes ela diz para ele: você já não me ama mais como amava há 10, há 20 anos passados. E ela expressa uma verdade. Só que ela se esquece de que ela também já não o ama da mesma maneira como o amava há 10, 20 anos atrás. Porque os nossos sentimentos, as nossas emoções, vão tomando outra tonalidade. Vamos agregando experiências, vamos vivenciando coisas que até então não eram experienciadas. Daí o pensador pré-socrático Heráclito ter dito que um homem não se banha 2 vezes nas mesmas águas de um rio,
e Lulu Santos e Nelson Motta terem escrito a música como uma onda, dizendo que nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. A impermanência, quando não aprendemos a decodificar as suas lições, quando não aprendemos a lidar com a transitoriedade das coisas, sobretudo com relação à saúde do nosso corpo, tende a nos fazer sofrer. E Freud assinala uma terceira causa, que ele vai chamar de relações sociais. Apesar de materialista e ateu, ele expressa uma grande verdade nesta obra. Porque nas relações interpessoais ferimos e somos feridos. Tenho por hábito dizer que ninguém nos faz feliz, nós nos fazemos felizes. Eu posso contribuir para que ela se faça feliz. Ela contribui para que eu me faça feliz. Porque a felicidade é uma conquista, não é uma dádiva, não é uma concessão. A felicidade baseada na consciência tranquila, na posse do necessário e a fé nos dias do porvir, é uma decorrência de um esforço interno para desvelar aquilo que é capaz de me trazer alegria de viver. E quando acreditamos que isso vai chegar num determinado momento como dádiva, tendemos a nos frustrar. As grandes expectativas geram grandes frustrações. Claro que quem trabalha precisa receber. Quem ama deseja ser amado. Quem lê deseja aprender. Quem faz um curso deseja ampliar os seus horizontes intelectuais. Não há como vivermos sem qualquer expectativa. Mas as grandes expectativas respondem pelas grandes frustrações. Nas relações interpessoais, a começar pela relação marido e mulher, que é uma relação entre dois seres tão distintos, como falávamos no debate na parte da manhã, muitas das vezes ele prioriza o casamento, ela prioriza a maternidade. Às vezes os dois priorizam a paternidade e maternidade, e o casamento fica em segundo plano. Outras vezes priorizam o casamento e os filhos ficam em segundo plano. Harmonizar essas diferenças não é coisa fácil. Normalmente se passam muitos anos de atritos, de dificuldades de entendimento, até que consigamos estabelecer um objetivo ou um conjunto de objetivos que sejam comuns à relação conjugal. A conjugalidade não é uma coisa fácil. Dona Laura escreveu no livro Nosso Lar, de André Luiz, Dona Laura disse a André Luiz, melhor dizendo, que a esmagadora maioria de relações na face da Terra são relações de provas e de expiações. Há um amigo que diz assim: ninguém compra um kitnet esperando habitar um duplex. E às vezes nas nossas relações conjugais, nós adquirimos uma kitnet e esperamos que o outro faça o papel de casa duplex ou triplex. Virá a frustração. Porque quando nos casamos, fazemos uma troca da pessoa ideal, que está na nossa cabeça, pela pessoa real. E a real pode ser muito melhor do que nós idealizamos, mas pode ser muito pior também. É na convivência, naquilo que Dona Laura chama de casar-se todos os dias, que efetivamente vamos aparando essas arestas e tentando diminuir o número de espinhos para que prepondere as flores em termos quantitativos e qualitativos. Então não é fácil promover este ajuste. Há um psicólogo americano, John Gottman, que chega a dizer que existem 3 tipos de relações. As relações de evitação, em que não falamos, não temos DR, não discutimos absolutamente nada, são as relações de evitação. Temos as relações voláteis, que se assemelham a esses líquidos que se evaporam com muita facilidade,
São relações que começam e terminam rapidamente, relações efêmeras, descartáveis. Se não der certo, a gente separa, sem percorrer todas as etapas possíveis, no sentido de tentar, no sentido de inovar, de sermos criativos. E as relações de validação, em que efetivamente, sem buscar agulha no palheiro, a gente tenta se ajustar, a gente tenta se conhecer, tenta comer alguns quilos de sal juntos. Mas é óbvio que nós não sofremos apenas pelas relações conjugais. Se um amigo, de alguma forma, nos desaponta, pronto. Ou nos melindramos, ou nos afastamos. Chico Xavier tem uma frase que a mim, particularmente, me agrada muito, que junto ao perdão aos inimigos, deveríamos perdoar também os amigos. Porque sempre vamos nos equivocar. De alguma forma vamos ferir e vamos ser feridos, como naquela parábola, naquela pequena história dos porcos espinhos que viviam numa região gelada e viviam se atritando, mas se um deles se separasse do outro, morreria de frio. O que estava dentro da caverna, porque viviam dentro de uma caverna, padeceria o frio, e o que fosse lá para fora congelaria. Como resolver essa equação? E tiveram que chegar num consenso, num acordo, para permanecerem juntos. Mas olha, todas as vezes que eu soltar os meus espinhos em você, não é porque eu desejo lhe ferir, é simplesmente porque é o meu mecanismo de defesa. E às vezes, sem desejar, impulsivamente, instintivamente, eu posso lhe ferir. Ok, eu vou relevar, mas não se esqueça que eu também sou um porco-espinho. E naturalmente soltarei os meus espinhos em cima de você. E com base na compreensão, na relevância mútua, se estabelece uma reciprocidade em nossas relações interpessoais. Quando pensamos em termos de resiliência, podemos dizer que é um termo originário da física e que vem nos informar que todas as vezes que um determinado objeto que possui uma estrutura, uma constituição específica, se vê tangido, tangenciado ou modificado, ele tem a capacidade de voltar ao seu estágio ou estado primitivo. Um elástico, por exemplo, se esticarmos, estendermos um elástico, o máximo que ele nos permita ser esticado, se soltarmos, ele voltará. Se for um elástico resistente, se não se arrebentar. A borracha tem essa propriedade. Certos metais também. Por isso esse conceito se origina da física. Mas quando pensamos em termos psicológicos, no conceito de resiliência, os apresentadores já nos disseram aqui, antes de começarmos a falar. É a capacidade de resistir aos traumas, aos choques. Essa é a segunda geração do conceito de resiliência. Porque uma terceira vem nos informar que a resiliência é a capacidade de se antecipar aos traumas. Como que alguém que não tem a onisciência, que não tem a capacidade de prever o futuro, pode se antecipar a um choque, a um trauma? Isso só é possível se nós estivermos nos trabalhando no dia a dia da nossa existência. Se estivermos procurando ser mais flexíveis. E vamos ver as características das pessoas resilientes mais adiante. Essa flexibilidade é que vai nos permitir ter essa postura proativa, nos antecipar a certos acontecimentos. Até quando pensamos na morte. Gilberto Gil tem uma canção em que ele diz que não tem medo da morte, mas ele tem medo de morrer. Parecem coisas idênticas, mas o morrer é o passamento que Allan Kardec estuda. É a transição, é a perturbação. E a morte é o produto final. Lembrando o espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Temas da Vida e da Morte, quando nos diz que morrer é ter o fluido vital
esgotado. Mas a desencarnação é o processo de desligamento dos laços fluídicos que unem o perispírito ao corpo físico. Daí se dizer que muita gente morre, mas não necessariamente desencarna, ou pelo menos não imediatamente desencarna. A morte é um fenômeno muito curioso, e para lidar com ela a gente precisa dessa flexibilidade. Uma pessoa me pediu, pelo amor de Deus, que eu não conte essa história mais uma vez, mas eu vou contar. É uma história verídica que ocorreu comigo e com um aluno, porque algumas pessoas certamente ainda não ouviram essa história. E as que já ouviram terão a bondade e a paciência nesse instante. Trabalhava numa universidade e estávamos lecionando uma disciplina pedagógica para o curso de formação de professores. E no primeiro dia de aula, havia muitos alunos do curso de matemática. Feita a chamada, um deles estava ausente. E alguém me disse assim: professor, quando fulano vier às suas aulas, toma muito cuidado. Eu falei: mas por quê? Cuidado por que razão? Porque ele é um sujeito muito perigoso. Ele trabalha numa funerária e quando ele olha para a gente, ele já sabe a medida, professor. E eu pensei, apesar de todo o espiritismo que a gente julga ter na cabeça, que não seria nada agradável ser fitado por aquele par de olhos. Mas na aula seguinte ele estava lá. E de fato ele começou a me fixar muito. E eu disse para ele: você, por favor, pode assistir às nossas aulas de lado. Você não precisa me olhar de frente. Olhe pelo rabo do olho, pelo canto do olho, que vai ficar tudo bem entre nós. E ele então riu e começamos a conversar nos intervalos. Ele, de fato, trabalhava numa funerária e me disse assim: professor, sabe qual é meu passatempo quando faço pequenas viagens com a minha esposa? Eu, não. Visitar cemitérios. E visito porque esse é o meu ganha-pão. Mas a sua esposa lhe acompanha? Não, ela fica no quarto do hotel ou vai conhecer os pontos turísticos da cidade que a gente está conhecendo. E eu vou visitar os cemitérios, as capelas, ver a arquitetura dos túmulos e tentar imaginar alguma coisa que alimente a minha criatividade, porque eu vivo disso. E conversa ia, conversa vinha. Ele me disse que tinha acabado de fazer 2 cursos. O primeiro deles, maquiagem de defunto. E o segundo, manequim de caixão. E me trouxe as fotos. Ele com uma camisa estampada, florida, estilo havaiano. Sei que você gosta muito de camisas estampadas, Alberto, mas por favor. Ele com camisa de time de futebol, uniforme, com chuteira e tudo. Eu falei: mas alguém pede para ser enterrado assim? Professor, é a última vontade do morto. Ela tem que ser satisfeita. Ele de terno e gravata, todos os tipos de trajes que vocês possam imaginar. E sempre com um sorriso nos lábios. E ele então me disse que a funerária estava ampliando suas instalações e ofereceu um coquetel, se eu não queria ir ao coquetel. Eu fiquei pensando nos salgadinhos sendo servidos e um cheiro de corpo sendo preparado, invadindo o ambiente, e disse: não, a minha agenda está muito repleta de compromissos, não tenho como ir. E ele então me disse assim: professor, sabe qual é meu sonho? Eu falei: não, DVD Melhores Momentos e capela com ar-condicionado. E por fim eu perguntei para ele: cremação é uma coisa muito cara? Ele automaticamente tirou um cartãozinho e disse: o senhor tem interesse? Não, não tenho interesse. É só uma curiosidade e nada mais. Mas ele tinha uma relação muito tranquila com a morte, porque lidava com isso todos os dias. Da mesma forma que
um obstetra, alguém que traga crianças, terá uma relação muito tranquila com o parto, porque esse é seu ofício. O Espiritismo vem nos ensinando, há mais de um século, a ter uma relação mais tranquila com a morte e com o morrer. E se nós pararmos para pensar que hoje recebemos a notícia de que alguém partiu, e amanhã alguém receberá a notícia de que nós partimos, porque é lei natural, é lei da vida, vamos parar para tentar sermos um pouco mais desapegados. Uma amiga uma vez me disse: César, eu sou uma pessoa muito apegada. Você poderia me ajudar a ser mais desapegada? E eu pensei, quem sou eu com tantos apegos? E nós criamos o Decálogo do Desapego, que está no livro Francisco, o Sol de Assis, que é um livro em parceria com Divaldo Franco. Quem quiser conhecer o Decálogo do Desapego, pegue essa obra. E, entre outras coisas, a gente diz lá, procure esvaziar-se do lixo emocional, dos apegos emocionais, esvaziar o guarda-roupa, as gavetas, porque às vezes guardamos coisas que não têm mais serventia e estão guardadas há mais de um ano. E sempre estamos adiando para a próxima oportunidade. Vamos guardando aquele casaco, vamos guardando aquele vestido, aquela blusa, e esse dia nunca chega. E pode ser que efetivamente não chegue e a gente desencarne, parta para a vida espiritual antes disso. Então nós temos 3 gerações no conceito de resiliência. Esse conceito que vem da física, num primeiro instante. Num segundo instante, a capacidade de resistir aos choques, às transformações que a impermanência da vida vai nos trazendo. E num terceiro momento, esta possibilidade de nos anteciparmos, nos preparando diariamente para coisas que de alguma forma irão acontecer. Não estamos desejando que elas venham, mas elas virão, porque não há um ser humano na face da Terra que não tenha vivido uma decepção, uma dor. Nós que estamos aqui hoje, por quantas dores nós já passamos? Por quantas dores estamos passando? A dor é um fenômeno que nos atinge a todos. O sofrimento é a dimensão subjetiva dessa dor. Por isso, uma mesma dor gera reações tão diversas em pessoas diferentes. Porque cada um vai experienciar essa dor com a sua singularidade, com as suas características próprias. Nós falamos na parte da manhã do conceito de crise. Está na próxima transparência. A origem do significado da palavra crise, que vem do sânscrito, kri ou kir, e significa acrisolar. Uma crise pode ser considerada como um crisol que depura os metais preciosos. Crise também vem do grego crisis, que se pode interpretar como uma mudança. Normalmente as doenças vêm nos ensinar aquilo que sem elas nós não conseguimos aprender. Elas cumprem uma função pedagógica. Elas têm uma finalidade didática. Elas querem nos mostrar, nos desvelar alguma coisa que nós precisamos decodificar. E sem esta decodificação, dificilmente lograremos nos superar, nos transformar, crescer diante das adversidades. A vida manda o tempo inteiro, o universo é pródigo em termos de recados para nós. E nós nem sempre registramos esses recados. Mas se nós pensarmos em termos de codificação, embora a palavra resiliência não apareça na codificação, tendo em vista que nem era uma palavra corrente na época, temos trechos na codificação que falam de resiliência, que nos ensinam a desenvolver uma resistência aos choques, aos traumas, às dificuldades. Vamos ver. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Provas Voluntárias, nós encontramos um anjo guardião dizendo assim: as provas têm por finalidade exercitar a inteligência, a paciência, a resignação, a perseverar na luta, em não se desesperar se não formos bem-sucedidos.
Quando pensamos em desenvolvimento da inteligência, o Livro dos Espíritos nos diz que inteligência, do ponto de vista espírita, é um conceito distinto de inteligência do ponto de vista, digamos, da psicologia cognitiva. É inteligente, de acordo com a questão 71 de O Livro dos Espíritos, quem consegue se perceber como uma individualidade, quem não se confunde com o outro, quem percebe sua própria singularidade. É inteligente quem se põe em relação para suprir suas necessidades. Quem se põe em relação porque a vida social é marcada por uma teia de relações. Algumas boas, outras não tão boas, porque as nossas relações fazem parte ainda de um mundo de provas e expiações. Então o salário é de prova e expiação, o casamento é de prova e expiação, o movimento é de prova e expiação. Os nossos centros espíritas, gradativamente é que a gente vai caminhando para a regeneração. Então não dá para esperar do outro comportamento de habitante de mundo ditoso ou celestial. Ainda vamos, como os seixos dentro de um riacho, nos atritar muitas vezes. Mas se eu me percebo como individualidade, se eu busco os meios de suprir as minhas necessidades, eu sou um ser inteligente. E isso não tem nada a ver com memória, com ser um poliglota, com ter feito diversos cursos acadêmicos. Se eu tenho a capacidade de logicar, distinguir o certo do errado, o bom do ruim, o bem do mal, sou um ser inteligente. É interessante porque, numa ocasião em que minha esposa tinha sua avó completando 90 anos, meu filho, que aqui está presente, ficou sabendo que haveria uma peça de teatro comemorando os 90 anos da sua bisavó. E quis porque quis participar, só que os personagens estavam definidos, os papéis, tudo já estava ensaiado. E, para confortá-lo, eu disse, vamos fazer uma peça lá em casa. E ele era apaixonado pelo Sítio do Pica-Pau Amarelo. E é claro que, em se tratando de Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu já escolhi previamente um personagem para mim, porque já tenho até o biotipo. Vocês podem me ver de frente, de lado, qual é o personagem que melhor se encaixa. E reservei esse personagem para mim. E fui indagando a ele, filho, quem vai ser a tia Anastácia? E ele, então, disse que a tia Anastácia seria a vovó, porque vovó cozinha muito bem. Filho, quem vai ser o Quindim? Quem vai ser o Saci? E fomos passeando. A Cuca seria uma das tias que pegava muito no pé dele na época, uma tia educadora, porém muito afetuosa, que também está aqui presente. E eu então disse assim, filho, e quem vai ser o Visconde? Com um sorriso de uma orelha a outra. E ele então, muito espontaneamente disse, o Visconde vai ser o vovô, claro. O vovô, filho? O vovô, porque o vovô gosta muito de ler, de estudar. Filho, e o papai? Quase entrando em depressão. O papai vai ser o burro falante. E é assim que eu me sinto, um burro falante. Ele literalmente me enquadrou, mexeu com a minha autoestima, mas foi um indutor do meu autoconhecimento. Não precisei nem de terapia para me perceber melhor. Um burro falante. E o que somos nós diante daquilo que ignoramos, em face do que sabemos, senão burros falantes? Claro que na literatura, aí vamos levantar um pouco aqui o ego, né? Vamos massagear. Claro que na literatura do Monteiro Lobato, o burro falante é uma metáfora. Ele quer dizer que ninguém é burro, graças a Deus. Então nós desenvolvemos nas provas e aprendemos com a doutrina espírita que as provas são os testes, são as dificuldades que são inerentes ao viver, inerentes ao existir, e que as expiações
dizem respeito ao resgate do nosso passado. Daí Kardec ter afirmado que toda expiação é uma prova, mas que nem toda prova é efetivamente uma expiação. Nós podemos exercitar a paciência. E o que é paciência? Falamos tanto em paciência. Chico Xavier, traduzindo as palavras de Emmanuel, disse certa feita que para entrarmos no palácio da paciência e efetivamente desenvolvermos essa virtude, precisamos aprender a esperar com calma. Será que nós conseguimos, nessa sociedade altamente digitalizada, nessas filas inexistentes nos bancos e nos serviços públicos, já conseguimos aprender a esperar com calma? Numa ocasião em que levava os filhos à escola, no centro da cidade onde eu moro, dobrei para a direita com o meu automóvel, julgando que a preferência era minha. E um outro automóvel, julgando que a preferência, um outro motorista, que a preferência era dele, embicou junto, quase ocorreu uma colisão. Nesse instante eu dei uma ré, cheio de afabilidade e doçura no coração, pus a mão para fora e disse: vá, meu irmão, vá. Ele foi, mas o meu carro parou logo atrás do dele. E o trânsito engarrafou. Eu falei: pronto. O que vai acontecer agora? Estou eu atrás desse sujeito. E não é que aconteceu? Ele abriu a porta do carro e veio na minha direção. Eu falei: pronto. Nunca aprendi a brigar, ainda vou apanhar desse homem aqui em público. Quando era criança, que apanhava na rua e chegava em casa, meu pai falava: vai lá e bate no menino. E o menino me batia de novo, eu apanhava 2 vezes. Bateu no menino? Não, apanhei. Então você vai apanhar de mim agora. Eram 3 surras. Ele veio na minha direção, abaixou a cabeça porque o vidro estava entreaberto, me olhou nos olhos e disse: o senhor me desculpa, eu vi que a preferencial era sua, mas hoje eu estou muito nervoso, muito tenso. E eu, que graças a Deus estava sentado para ninguém ver as minhas pernas tremendo, estendi a mão pelo vidro e disse: eu também estou muito nervoso hoje. Então o senhor me desculpe. Me faltou paciência. Agora, este homem era espírita? Não sei. Católico, judeu, protestante? Não sei. Sei que teve para comigo uma atitude que eu não fui capaz de ter para com ele. Teve um gesto incomum. Como diz o espírito Joana de Ângeles no livro Plenitude, quando ela faz um cotejamento do espiritismo com o budismo, analisando as causas, as consequências e os modos pelos quais podemos remover ou tentar pelo menos amenizar os sofrimentos na nossa existência, Joana nos sugere ter gestos em comum. Este homem teve um gesto incomum, que eu não tive com ele. Numa outra ocasião, e quem está na via pública está sujeito a vivenciar todos esses fatores, nós tínhamos um prefeito em nossa cidade, e este prefeito deixou a cidade literalmente um lixo. Nós temos aqui pessoas que moram também nessa cidade, na cidade de Nova Iguaçu, e a cidade estava um caos. E eu tinha, nessa ocasião, não tinha feito faculdade, e tinha uma admiração muito grande pelos advogados. Achava uma profissão lindíssima, Sandra, ser advogado. Conhecer a lei, ser um operador do direito, eu acho essa expressão fantástica, operador do direito. E fui passando e vi uma multidão, uma pequena multidão de pessoas reunidas. E pensei assim: o que será que está acontecendo aí? Estava de bermuda, camiseta, com esse físico atlético que Deus me deu, e cheguei e vi uma cena inusitada. Havia uma senhora, do lado dela alguém que parecia ser a filha, depois se confirmou que era a filha, estava grávida, dizendo: mãe, eu vou perder meu filho, mãe, eu vou perder meu filho. E a mulher segurando uma cadeira para dar uma cadeirada num homem, um baixinho, de óculos escuros,
E eu vi aquela cena toda e pensei assim, preciso intervir, né? O espírita, segundo o André Trigueiro, tem que ter uma atuação cidadã. E perguntei, posso saber o que está acontecendo aqui? E ninguém me deu bola. Falei, tem que falar mais grosso, essa voz suave faz com que as pessoas durmam. Posso saber o que está acontecendo aqui? E aí ninguém respondeu, mas o tal baixinho olhou para mim dos pés à cabeça e disse, essa mulher está ilegal. Pronto, foi a senha. Ilegal, ele só pode ser fiscal da prefeitura. Só pode ser. E essa prefeitura, do jeito que está administrando mal a nossa cidade, isso não vai ficar assim. Em fração de segundos passaram esses pensamentos todos na cabeça. E eu falei, ela pode vender bala sim. E ele novamente me olhou dos pés à cabeça. Quem é o senhor? E eu falei, é agora. Uma pergunta altamente filosófica, quem é você? E eu ainda estou tentando me descobrir até hoje. Quem é o senhor? Eu olhei bem para ele e disse, eu sou um advogado. E o senhor me respeita porque eu posso lhe dar voz de prisão. E aí o homem ficou invocado. Como advogado? Um advogado usa terno e gravata, o senhor está de bermuda e camiseta. Meu dia de folga, meu amigo. Os advogados precisam de folga porque nós esquentamos muitos miolos defendendo os nossos clientes. Existem causas muito difíceis. Então, estou no meu dia de folga e o senhor está tendo uma atitude muito truculenta. Então, me mostra a sua credencial da OAB. Não vou lhe dar carteirada, não, porque eu não faço uso desse expediente. E o clima foi esquentando. E o baixinho foi vindo para cima de mim. Nesse instante, um homem, um negro maravilhoso, que provavelmente estava assistindo aquilo tudo, põe a mão no peito do baixinho e diz assim, o advogado está certo. O baixinho foi saindo de fininho. Não, tudo bem, tudo bem. E o negro bateu no meu ombro. Parabéns, seu advogado. É isso que a gente espera dos advogados. Eu me aproximei da senhora. Minha senhora, ela já estava mais calma, sentada com a filha, e ela olhou assim para o alto para mim, né? Eu estava em cima, ela embaixo. Ô, seu advogado, muito obrigado, muito obrigado. Não, nós estamos aqui para isso mesmo. Mas me diga uma coisa, senhora, ele era fiscal da prefeitura? Não, moço. Ele queria passar aqui, estava implicando porque eu estava no caminho dele. Minha senhora, esse homem não era fiscal? Não. Aí eu abaixei e disse, eu também não sou advogado. No sentido lato da palavra, eu fui um advogado, mas não no sentido estrito. Então foi alguma coisa que, de alguma forma, me fez desenvolver a coragem. Porque nós precisamos enfrentar as provas, enfrentar as expiações. E a coragem é essa capacidade de enfrentamento, de forma silenciosa, sem fazer alarde, sem fazer estardalhaço, sem ficar gritando que está sofrendo. Dentro do nosso coração, no recesso da própria alma, quantas das vezes, nesse processo solitário e silencioso, a gente vai tentando diluir mágoas, diluir esses traumas, para levantar a cabeça, como diz um espírito amigo em O Evangelho segundo o Espiritismo, o fardo pesa menos quando olhamos para o céu do que quando curvamos para a terra à fronte. E as estrelas sempre foram uma fonte de inspiração para os poetas, para as almas esperançosas, sequiosas de dias melhores em suas próprias existências. A paciência nos faz exercitar a capacidade de esperar, a resignação, a capacidade de aceitar, e a perseverança, a capacidade de persistir, de enfrentar. Então nós podemos dizer que o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala de resiliência.
Também no mesmo evangelho nós vamos encontrar Santo Agostinho, no capítulo 14, item 9, dizendo: Deus não dá uma prova acima das forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Nenhum guia espiritual ia chancelar uma escolha de provas que nós estivéssemos fadados a fracassar. Se os nossos guias chancelaram e apoiaram o nosso projeto reencarnatório, seja qual for a dor que estejamos vivenciando, o trauma pelo qual estejamos passando, a dificuldade, a problemática no âmbito familiar, no âmbito social, ou na nossa saúde física, emocional, somos capazes de superar isso. Desde que a gente não vá procurar sarna para se coçar, porque nós temos as causas atuais e as anteriores das aflições. E há uma série de coisas que nos afetam que nós podemos chamar de tormentos voluntários. A vida está boa, mas a gente não consegue manter a chamada insustentável leveza do ser. A gente não mantém a nossa leveza e vamos procurar encrenca no nosso caminho. Vamos encontrar também, no livro dos médiuns, Allan Kardec nos falando de resiliência. Os nossos espíritos protetores podem, em muitas circunstâncias, indicar-nos o melhor caminho, sem, entretanto, nos conduzirem pela mão, porque se assim fizessem, perderíamos o mérito da iniciativa e não ousaríamos dar um passo sem a eles recorrermos. Então os nossos guias estão aí, não estão a tiracolo, porque às vezes cumulamos os guias com questões que nós mesmos deveríamos enfrentar e resolver. Uma conhecida resolveu perguntar aos espíritos, no instante em que ela ia mudar, se deveria se mudar para uma casa ou para um apartamento. Se o espírito ainda fosse um arquiteto, um pedreiro, um engenheiro, a pessoa não é capaz de decidir se quer um apartamento ou se quer uma casa, se ele fosse um corretor desencarnado. Gente, que absurdo! Mas os anjos protetores, os nossos amigos espirituais, permanecem do nosso lado. Recorramos também a eles. Em A Gênese, encontramos também Kardec nos falando de resiliência. O sofrimento cessa com o arrependimento e a reparação. 33º artigo do Código Penal da Vida Futura, tão bem ontem explanado pela nossa Sandra. Reparar. Até em termos pedagógicos deveríamos refletir sobre isso. Porque se a criança xinga um palavrão e eu mando ela fazer cópia do hino nacional, primeiro que ela não vai amar pátria nenhuma. Segundo que ela vai odiar o hino nacional. E terceiro, em que esse procedimento pedagógico estará contribuindo para que ela não fale mais palavrões. E o palavrão é uma coisa interessante, porque nos vários estados do Brasil, o palavrão faz parte do vocabulário e não tem um tom ofensivo. Me lembro que uma vez, não vou reproduzir o palavrão, mas indo a Caruaru, em Pernambuco, para fazer uma palestra, peguei um taxista, ou melhor, o taxista me pegou. E ele ia falando de uma tal buchada de bode para mim, que só de pensar na buchada eu já estava me sentindo mal, porque não tenho o hábito de comer uma comida tão pesada. E cada vez que ele falava da buchada, tentando me convencer para que a gente parasse na estrada para comer a buchada, ele dava um tapa na minha perna. Dava um tapa. E a minha perna, que é branca, eu já estava imaginando como é que ela estava ficando. E ele xingava um palavrão, mas não havia um tom ofensivo. Fazia parte da sua expressão cultural, do colorido, do seu modo de ser. Usar o palavrão. E quando pensamos nisso, quantas vezes a gente dá uma topada e xinga um palavrão? E ao xingar um palavrão, a gente pensa, porque eu nunca vi ninguém dar uma topada e dizer assim, ô glória, ô Kardec, que maravilha, doutor Bezerra, me ajuda. Não, vem um palavrão espontaneamente, porque às vezes a gente quer ser anjo antes de ter se tornado pessoa. Joana de Ângeles, no livro Jesus e a Atualidade, nos fala sobre isso, que a gente tem que primeiro ser humano. Pode parecer uma redundância, mas muitas das vezes
tentamos viver como espíritos que já habitam o reino dos céus e não nos permitimos viver o que a vida nos oferece, estando no mundo sem ser do mundo, vivendo as coisas comezinhas, as coisas cotidianas. E nós que somos os médiuns casados e que temos filhos, sabemos exatamente o que são essas coisas comezinhas ou coisas do cotidiano. E nos exigimos uma santidade ou uma capacidade de superação que está longe da gente já ter desenvolvido. Fazemos atendimento fraterno para os de fora que procuram a casa espírita, mas não nos atendemos fraternalmente, como se uma confissão de dor, de sofrimento, de dificuldade nos diminuísse perante os nossos companheiros de ideal ou perante a própria espiritualidade. Esta humanização é urgente, mas não uma humanização que dispense a espiritização, que dispense a qualificação, que dispense a necessidade contínua de estudar Kardec e as boas obras espíritas, porque criou-se uma distorção que humanizar, vamos fazer vivências na casa espírita, e Kardec ficou de lado. A primeira palavra em termos de espiritismo foi dada por Kardec, não a última. Mas muitas das vezes procuramos as últimas palavras em detrimento das primeiras. Como entender as últimas se não assimilamos ainda as primeiras palavras? Vamos encontrar também resiliência em o livro O Céu e o Inferno. E lá no último capítulo, que fala das expiações terrestres, nós vamos encontrar Marcel, o menino número 4, do número 4. Rapidamente, havia num hospital de província um menino de 8 a 10 anos, cujo estado era difícil precisar. Designavam-no pelo número 4, totalmente contorcido, já pela sua deformidade inata, já pela doença, as pernas se lhe torciam, roçando pelo pescoço, num tal estado de magreza, que eram pele sobre ossos, o corpo uma chaga, os sofrimentos atrozes. Era oriundo de uma família israelita. A moléstia dominava aquele organismo já de 8 longos anos. E, no entanto, demonstrava o enfermo uma inteligência notável, além de candura, paciência e resignação edificantes. Um dia o menino disse: doutor, tenha a bondade de me dar ainda uma vez aquelas pílulas ultimamente receitadas? Para quê? Replicou-lhe o médico. Se já te ministrei o suficiente, e maior quantidade pode fazer-te mal. É que eu sofro tanto que dificilmente posso orar a Deus para que me dê forças, pois não quero incomodar os outros enfermos que aí estão. Essas pílulas fazem-me dormir, e ao menos quando durmo, a ninguém incomodo. Os últimos pensamentos dessa criança ao desencarnar foram para Deus e para o caridoso médico que dela se condoeu. E aí vem um rápido e breve comentário do Espírito Santo Agostinho. Pobrezinho sofredor, definhado, ulceroso e disforme, nesse asilo de misérias e lágrimas, quantos gemidos exalados, e como era resignado, e como a sua alma lobrigava já então o termo dos sofrimentos, apesar da tenra idade. No além-túmulo pressentia a recompensa de tantos gemidos abafados e esperava. E como orava também por aqueles que não tinham resignação no sofrimento, pelos que trocavam preces por blasfêmias. Então nós vemos na obra O Céu e o Inferno outro exemplo dado pelo codificador também de resiliência. A codificação está repleta. Também na conclusão, o Espiritismo dá a ver as coisas de tão alto, conclusão do Livro dos Espíritos, que perdendo a vida terrena 3/4 partes da sua importância, o homem não se aflige tanto com as tribulações que a acompanham. Daí mais coragem nas aflições, mais moderação nos desejos, também o banimento da ideia de abreviar os dias da existência pela falsa porta do suicídio. Quanto mais a gente lê Kardec, mais eu particularmente me dou conta de que Kardec está atualizadíssimo. Então não precisamos atualizar Kardec.
precisamos nos atualizar em Kardec. Porque quando julgamos que uma questão ainda não foi abordada, é apenas porque não tivemos o cuidado de ler, de estudar, de percorrer a codificação com mais vagar. E Allan Kardec, podemos assim dizer, foi também um vulto altamente resiliente. Quantas pedradas, quantas chacotas, quantas perseguições. O Espírito Hilário Silva nos conta na obra O Espírito de Verdade. Há um século é o título da mensagem, o codificador acabrunhado, dificuldade para publicar novos livros, os ataques dos inimigos. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas havia se tornado um foco de intrigas, ataques dos companheiros de ideal. E chega uma encomenda que Amélie Boudet lhe entrega. Ele pega, abre aquele pacote e havia uma carta. E nessa carta, um homem dizia: Senhor Allan Kardec, rogo prossiga em seus serviços, em suas tarefas. Imagine o senhor que eu fiquei desempregado, e se não bastasse o desemprego, minha esposa, meu grande amor, faleceu. Resolvi intentar contra a minha vida, jogando-me nas águas do rio Sena, e não seria difícil morrer porque eu não sei nadar. Várias vezes namorei a Ponte Marie, que é a ponte dos apaixonados, lá na França. Existem vários cadeados, parece que um tenta se prender ao outro, faz promessa. Várias vezes pensei em me jogar nas águas do rio Sena. E um dia, quando não mais aguentava o sofrimento e a dor superlativa, apoiei-me na murada, na ponte, e um objeto caiu sobre os meus pés. Quando vi, estava escrito: O Livro dos Espíritos, com as iniciais AK. E também escrito assim: esse livro salvou a minha vida. Leia-o. E eu pus-me a ler o Livro dos Espíritos e desisti da ideia de suicídio. E esse senhor se chamava José Perrier. E o primeiro que fora salvo, A. Lauren. E Kardec, então, vendo aquilo e recebendo um livro encadernado, porque este homem era um encadernador, disse que Kardec deveria prosseguir nas suas tarefas. O codificador se levanta, vai até a janela, vê os transeuntes passando, aconchega o Livro dos Espíritos ao peito e narra Hilário Silva que uma lágrima desceu de um dos olhos do codificador. Ele tirou o lenço e enxugou essa lágrima e concluiu que deveria prosseguir. E prosseguiu, publicando o Livro dos Médiuns e todo o restante da codificação. Vale a pena perseverar, meus irmãos. Vale a pena a gente prosseguir. Nós temos, no meio espírita, inúmeros vultos, e eu vou pedir aos nossos companheiros que descortinem para nós o item Espíritos Resilientes. Como duvidar de que Leon Denis era resiliente? Bem cedo, o seu tato foi prejudicado por ajudar o pai, que trabalhava numa casa da moeda, lustrando moedas de metal. Várias vezes teve o curso dos seus estudos interrompidos e aos 70 anos fica cego e vai aprender o braille para continuar estudando o espiritismo, para continuar alargando os seus horizontes culturais e prosseguir formando novos pensadores, contribuindo com o movimento espírita do seu tempo, presidindo inúmeros congressos, já que ele foi o grande continuador de Allan Kardec. Como deixar de crer que Ivone Pereira foi uma mulher, um espírito e uma espírita resiliente? Quanto sofrimento essa mulher amargou por conta de expiação ou expiações em função de suicídios que cometeu, mas honrou a sua trajetória como espírita.
reencontrou seu grande amor, bem mais novo, mas não pôde conviver com ele, se correspondeu com ele graças ao idioma da fraternidade universal, o Esperanto, com a ajuda de seu amigo Afonso Soares, que traduzia algumas cartas e se correspondia com este grande amor que era polonês e que estava casado. Para o ano, lançaremos uma obra sobre as cartas de Ivone Pereira para Divaldo Franco. Divaldo nos franqueou acesso a essas cartas e vemos ali Ivone Pereira se desnudando. Vemos Ivone Pereira analisando o movimento espírita, reverberando contra as distorções do nosso movimento, mas vemos o quanto Ivone sofreu. Mas transformou limões em limonada. Conseguiu dar um upgrade em termos espirituais e certamente está muito feliz ao lado de Roberto de Canalejas no mundo espiritual. Como descrever que Chico Xavier, outro espírito resiliente, poderíamos falar de Gandhi, de Nelson Mandela, de Viktor Frankl, muito bem colocado aqui na palestra anterior pelo nosso Alberto, mas me permitam recorrer a esses vultos espíritas, muitos deles desconhecidos de nós. Como descrever que Francisco de Assis, quando a ordem é dividida pela ação do Frei Elias, ele que não via nos seus companheiros de ideal servos, eram todos amigos. Francisco não quis fundar a religião, quis trazer o evangelho redivivo, o cristianismo para o seu tempo, vendo em todos os seres uma grande irmandade, irmão fogo, irmã água, irmã pedra, irmã terra, irmão sol, irmã lua. Mas a ordem foi dividida, porque Frei Elias entendeu que deveria se escolarizar os frades, instituiu um seminário para a formação dos franciscanos. Erigiu-se uma grande basílica na cidade de Assis, antifranciscana, porque se formos observar Rivotorto são pequenas casinhas de pedra, são choças, palhoças, aonde os franciscanos viviam. Francisco era resiliente. Amazonas Hércules, esse gigante que viveu em Curupaiti, quantas vezes tomei cupuaçu e açaí. Fui levado até ele pela minha amiga, a professora Terezinha Oliveira de Souza, que está aqui, da Escola Espírita Joana de Ângeles, e desenvolvemos uma grande amizade. E Amazonas falava muito bem de Divaldo Franco, das vezes em que estava doente, que Divaldo ia lá, e numa ocasião fluidificou uma garrafa com água, e Amazonas foi recuperando a saúde. Ao fim da vida ainda assaltaram sua casa, bateram em Amazonas, e Amazonas mandava cartas para o Brasil inteiro, com os seus cotocos, com as suas falanges de dedo, às vezes até amarrando cotoco de lápis, para poder datilografar. Uma alma extremamente resiliente. Como esquecer de José Raul Teixeira, que desde 2011, vitimado por um AVC, segue gigante, viajando, autografando livros, cumprimentando pessoas. Raul, que não tinha na sua programação reencarnatória as viagens internacionais e nem os livros que psicografou. Quando ele sofre um acidente em terras do Mato Grosso, isso está contado no livro Um Homem no Mundo, que é uma biografia sobre o médium José Raul Teixeira, que tivemos a alegria de publicar, ouvindo depoimentos de Raul Teixeira. Sua mãe intercede e pede aos espíritos nobres, encarregados da sua reencarnação, que permitissem ao filho prosseguir divulgando o espiritismo. Aí passa a fazer parte da sua planeação reencarnatória os livros mediúnicos e as viagens internacionais. Uma alma resiliente. Como esquecer Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, indo a Chico Xavier
se despedindo de Chico, Chico, muita paz. E Chico dizia para ele, que passou praticamente 30 anos em cima de uma cama. Primeiro passou a usar muletas, depois foi para uma cadeira de rodas e, por fim, em cima de uma cama, sofrendo de artrite reumatoide. E dizia, Chico, muita paz. Chico dizia, tira o Z, meu filho, muita paz. Precisamos trabalhar, precisamos arregaçar as mangas. Numa história corrente do movimento espírita, Jerônimo estava com uma hemorragia, foi a Chico. Chico lhe aplicou um passe, estancou a hemorragia. Jerônimo, você sabe o que estava acontecendo com você, meu filho? Era um processo hemorrágico, Chico. Sim, era um processo hemorrágico. Mas você estava sofrendo de uma síndrome muito comum nos dias de hoje, a síndrome. Síndrome, Chico? Sim, a síndrome do coitadinho. Porque olham para você em cima de uma cama e ainda por cima cego. Coitado do Jerônimo, não pode abanar uma mosca. Precisa de alguém para lhe trocar, para lhe dar a refeição. Você internalizou, somatizou que você é um coitadinho e desencadeou essa hemorragia no seu organismo. Quantos de nós, diante de enfermidades pequeninas, nos sentimos um coitadinho? E esse homem viajou pelo Brasil inteiro divulgando o espiritismo. Criou uma creche, fundou alguns centros espíritas, ditou livros em cima de uma cama e cego. E ainda brincava com Divaldo Franco. Divaldo, nas suas palestras, você é aplaudido de pé, mas eu sou carregado no colo do povo. Divaldo Franco, outro resiliente, na década de 60, sofre uma perseguição como ninguém no movimento espírita já sofreu. Publicam 2 documentos, Para Onde Vamos Espíritas, e análise das mensagens, que era dito que eram mensagens copiadas da mediunidade de Chico Xavier. Tive acesso a essa correspondência, meus irmãos, de confrades do Brasil inteiro e até de federativas do movimento unificacionista. Isso está no livro Amigos para Sempre. Pessoas agredindo, lhe chamando de charlatão. Aonde ele ia, o viam como um pastiche, uma cópia. E esse homem, em silêncio, resistiu bravamente e nunca se defendeu. 50 anos depois, em 2012, publicamos esse livro em parceria, que podemos dizer que é uma apresentação da sua versão, que muita gente não quis saber. E houve um afastamento dele e do médium Chico Xavier. E depois, uma reaproximação. Como negar que este homem seja resiliente? Dona Ivone, nesta ocasião, recebe 2 mensagens para Divaldo, confortando, porque foi uma amiga que permaneceu ao lado dele em todas essas horas amargas. Uma do espírito Viana de Carvalho e outra de Leon Denis, dizendo que o inspirava muitas vezes em suas conferências, para levantar o ânimo abatido desse semeador de estrelas. Então nós vamos percebendo que nós temos inúmeros exemplos de benfeitores que nos convidam a sermos resilientes. Temos motivo de sobra para seguirmos adiante. E para que possamos fechar as nossas reflexões dessa tarde e noite, um pensamento do espírito Leon Denis, que estamos citando muito durante a nossa exposição, porque eu não sou conferencista, sou um expositor e muitas das vezes, pelo vício de professor, um explicador, mas não um conferencista, um burro falante. Se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, talvez ficasse deslumbrado e, em vez de se julgar fraco e temer o futuro, compreenderia a sua força, sentiria que ele próprio pode criar esse futuro. Disse um amigo da Baixada Fluminense, o poeta João Prado, o poeta do otimismo. Todo mundo tem reserva de coragem lá no fundo.
corre, busca Deus depressa, é a reserva deste mundo. Oi, você que anda triste, cansado da vida e que acha cumprida esta vida sem graça. Oi, você que não passa da imagem sofrida, tendo de sobra para dar tanta raça. Oi, você que chora e lamenta o amor que foi embora e se gasta no fundo da vida. Oi, você que caminha na larga avenida, alheio ao progresso do mundo gigante. Oi, você que nesse instante procura a mesa de um bar ou a soda fatal. Oi, você que cansou de esperar, desperta afinal, pois a festa há de vir. Se existe um motivo para a gente chorar, há 1000 para a gente sorrir. Segura a viola, segue o meu canto, foi feito na raça. É o canto que fica, a dor depois passa. E o importante é se dar para o que fica depois. Oi, você que quisera ser 2 para lutar, sua força é de 2, basta crer e enfrentar. Toca o barco sozinho, que na hora do vinho alguém vem para ajudar. Oi, você que sente um tédio profundo e se julga tão só nesse mundo. Dá um jeito na vida, busca esse Deus feito raça, arrojo, otimismo, esperança, altruísmo, as armas mais fortes para o homem lutar. Faça um samba do pranto e segue esse canto que é bom para sonhar. Oi você, oi você, oi você, oi você, vem comigo sorrir e cantar de uma vez. Oi você, oi você, oi você, oi vocês. Obrigado.